O chileno Eric Pulgar é um dos pilares do time do Flamengo, é um dos homens de confiança do técnico Sampaoli. Ele passou um tempão contundido e assim que teve condições de jogo, voltou como titular e vem cada vez mais se consolidando como um jogador muito importante dentro desse elenco. É um titular absoluto e é um cara fundamental na construção das jogadas, na forma como o time progride dentro de campo. E, além disso, também tem se mostrado um cara muito inteligente para jogar, um cara com um cognitivo acima da média. Não é só questão técnica, não é só questão da qualidade do espaço. O Eric Pulgar vem se mostrando cada vez mais um cara com cognitivo acima. O São Paulo detectou isso e está fazendo o chileno, inclusive, desempenhar mais de uma função em campo, seguindo, inclusive, uma tendência que está acontecendo aí no futebol mundial, uma tendência tática que vem acontecendo aí. Eu quero falar sobre isso com vocês no vídeo de hoje. Então, vamos fazer o seguinte: se inscreve no canal, deixa o teu like nesse vídeo, que é muito importante pra gente que produz conteúdo, muito mesmo. Não esquece de deixar o seu like, tá? E eu vou rodar a vinheta. Vamos falar de tática? Vou trazer um recadinho rápido antes da gente ir de fato para o conteúdo. Convido vocês a se tornarem membros do canal Falando de Tática. Tem um chat muito legal aqui, que a gente está trocando ideia o dia todo sobre Flamengo, sobre tática, sobre futebol. Muito legal, a turma alto nível. Então, vira membro para você poder entrar no grupo e a gente poder trocar ideia. Tem também a transmissão tática, em que eu faço os meus apontamentos, faço os comentários do que está acontecendo taticamente nas partidas do Flamengo em tempo real, tá? Então, à medida que taticamente a partida vai acontecendo, vai mudando, a coisa vai evoluindo, eu faço meus apontamentos lá, tá bem legal, uma contrapartida bem interessante. Então, não perde, clica aqui em Seja Membro, tem também no link da descrição do vídeo, então não dá mole e vem com a gente fazer parte dessa família do Falando de Tática que tá muito legal, beleza? Vamos seguir pro conteúdo. O que eu quero falar com vocês hoje? Quero falar com vocês sobre a questão do Pulgar ser um cara cognitivamente um pouco acima da média. Dá para perceber que ele tem um entendimento muito alto do jogo, além de ser um cara técnico, com bons passes, e demonstra, inclusive, a capacidade de atuar em mais de uma função. Aquela vitória do Flamengo contra o Vasco, ele já havia exercido essa função e, sábado passado contra o Botafogo, ele fez de novo, jogou de zagueiro e de volante ao mesmo tempo. Essa é uma tendência tática que vem se mostrando cada vez mais presente em grandes times da Europa. A gente está vendo isso acontecer em alguns times com alguns técnicos diferentes. Então, eu quero mostrar para vocês aqui alguns exemplos dessas multifunções que vem acontecendo de uma forma diferente, tá? Um pouco diferente do que acontecia antigamente, né? Então quero mostrar isso para vocês. E a gente vai primeiro mostrar os exemplos desses caras que estão fazendo essas funções diferentes de uma forma muito atual, né? E depois eu vou também mostrar para vocês como é que isso está acontecendo com o Pulgar, tá bom? Então vamos aqui para as imagens, olha só. Então o primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês é o do Akanji, né? Quem estava fazendo essa função de zagueiro barra volante, barra meio campista, né? No City, na última temporada, foi o Stones. O Stones teve uma lesão e aí o Guardiola rapidamente identificou quem é que poderia emular essa função do Stones, entendeu que era o Akanji. Então a gente está vendo aqui agora o Akanji jogando de volante, né? O time está progredindo, está evoluindo, está em segunda fase de construção. E aí o Akanji está aqui como um meio campista. Tem uma linha de 3 defensores construindo, uma saída de 3. E ele está aqui como um meio campista, como um volante, olha só, trabalhando de costas. Tá vendo? Vem receber aqui como um autêntico volante, como um autêntico meio campista, tá? Olha ele aqui de novo, ó. Recebendo, fazendo o jogo girar. Já praticamente no entrelinhas, né? Bem avançado no campo de jogo, até jogando de costas, tá? Como um meio campista mesmo. Aqui já, vocês vão ver ele mais avançado ainda, inclusive já tendo o entendimento de se colocar como homem livre para receber o passe e vai jogar inclusive de primeira aqui dentro da área, olha só, vai dar quase uma assistência aqui pro Foden. Então, isso tem acontecido bastante. Qual a diferença dessa função de zagueiro ou volante para o que a gente via antes no futebol de uma forma geral, né? A gente via zagueiro avançar, zagueiro que constrói, zagueiro que conduz a bola, mas não é muito comum ver o zagueiro sair da última linha e ir para uma segunda linha, ir para uma função de volante, né? Isso é uma coisa um tanto quanto nova, né? Que tem acontecido aí em alguns clubes grandes da Europa. A gente tem esse exemplo aí do City, por exemplo, que é muito interessante. Então, isso é uma grande diferença. Eu vou mostrar também uma outra função, uma outra mudança com lateral, tá? Bem interessante também. E aqui a gente está vendo, gente, olha só, o Akanji
na última linha. O time adversário está em organização ofensiva, está em primeira fase de construção. Então, na hora que o City está em organização defensiva, pronto para defender, organizado para defender, olha onde é que o Akanji está. Na última linha aqui, ó. É um autêntico zagueiro. Então, faz uma função que a gente pode chamar de função híbrida, né? Aqui ele avança para saltar pressão, tá? Não está na última linha, está um pouco mais avançado, mas à medida que a bola vai rodando, ele se coloca ali na linha de 4, ó. Centro da área mesmo, ó, como um autêntico zagueiro. Agora a gente vai ver o exemplo do Calabria, lateral / volante do Milan. Tem sido muito comum também a gente ver os laterais saindo do corredor lateral para ir jogar como volante também no meio. Então qual a diferença disso para o lateral que ultrapassa? O lateral que avança muito, né? Ele sai daquela última linha, obviamente, né? Os laterais sempre tiveram essa liberdade de sair dessa última linha, não tem que ficar preso ali. Sempre teve esse movimento de corredor lateral dos laterais indo e voltando, mas é sempre no próprio corredor. Quando muito, ele vai fazer uma ultrapassagem mais por dentro, ele vai jogar um pouquinho mais por dentro para trocar com ponta, para trocar com meia, tá? Mas o que a gente tem visto e que me parece muito legal de observar é o lateral que, na primeira fase de construção, já está como volante, ou às vezes, da primeira para a segunda, né? Assim que o time começa a avançar, ele já vai se colocar como um volante. Então, aqui o Calabria tá bem, já está dentro, né? Ele já está numa zona mais central do campo, e aí ele percebe que ele tem que vir marcar aqui como lateral, já faz um movimento para vir marcar aqui como um autêntico lateral, tá? Então ele já estava dentro, já estava numa posição mais de volante, mais de meio campista, e aqui ele vem marcar fora, tá? Aqui de novo a gente vai ver, isso aqui vai ficar bem claro, ó, como é que ele estava na posição mais central, o time está progredindo, então ele está ali como um meio campista, como um volante. A bola é perdida, a posse de bola é perdida pela equipe do Milan, e aí ele sai daquela posição central ali para vir marcar aqui como lateral. Ele tem que fazer esse deslocamento. Olha aqui o Calabria numa primeira fase de construção, baixando aqui como um lateral, e olha só como ele faz o movimento para dentro, tá vendo? E vai se colocar no meio campo ali. Então, no primeiro momento, na hora que o time está iniciando a construção, ele está posicionado um pouquinho mais ali como lateral, numa saída de 3, e aí assim que a bola progride, ele já vai para o meio. Para dar o corredor para o ponta, para algum outro meia, né, para algum outro jogador. E aqui a gente vai ver uma situação parecida, ó. Jogando de costas já como volante. Aqui é a mesma coisa, ó. Recebendo de costas, bem por dentro, já quase no outro corredor, né? Muito interessante, né? Outro exemplo bem interessante é o Zinchenko no Arsenal. Olha só como é que ele está aqui como lateral. Vai marcar aqui. Eu estou na frente dele aqui, mas deu para ver, né? Aqui que eu marquei aqui, desenhei ele aqui, ó. Né? Marcando como lateral, corredor lateral, fechando na linha, tá? A gente vai ver mais um exemplo também dele aqui, defendendo a área, cobrindo o zagueiro como um autêntico lateral. E quando o time está construindo, como é que acontece? O que acontece quando o time está construindo? Olha só. Já bem dentro, bem corredor central, já de costas, já como volante, tá? Então isso tem sido uma tendência aí, que tem acontecido muito, né? Você desloca o jogador de um corredor para o outro, ou no caso do zagueiro, né? Você desloca o zagueiro de uma primeira linha para uma segunda linha, para jogar de meio campo, quando o time tiver bola, depois recuar para a primeira linha de novo. No caso do lateral, sai do corredor lateral e vai para o corredor central. Então, além dele trocar de linha, além dele avançar, né? Ele avança no movimento diagonal, ele vai para uma outra zona de campo, ele vai para o corredor central, né? Então, muito interessante perceber essas mudanças. Olha o Zinchenko aqui de novo de costas, ó. Né? Bem por dentro. Para gerar linha de passe. E aqui defendendo de novo na linha de 4, né? Já posicionado na linha de 4, porque o time está em organização defensiva. Ele está ali como autêntico lateral. A bola sobra para ele aqui. Ele avança e já vai fazendo um movimento para dentro, ó. Na hora que ele faz o passe, ele já faz um movimento aqui para dentro. Essa é a regra de ação. E aí a gente viu algo parecido com isso aqui no Flamengo também. Muito legal de observar o Felipe Luiz fazendo esse movimento aqui, ó, de conduzir pelo corredor lateral esquerdo e já vir aqui no corredor central, né? A gente viu o Felipe Luiz fazendo algumas vezes isso nesse jogo contra o Galo e também no jogo contra o Grêmio. A impressão que fica é que o São Paulo só vai cobrar isso de jogadores que ele realmente acredita que são capazes de fazer, que ele entende que tem um cognitivo um pouco acima para poder exercer isso, para poder ter esse entendimento. Então a gente sabe que o Felipe Luiz é um cara muito inteligente para jogar bola e o São Paulo também entende o Eric Pulgar como um cara capaz de fazer isso. Vamos ver o Pulgar fazendo isso? Olha só. Jogo contra o Botafogo, Pulgar aqui de volante, o time construindo, fazendo uma saída de 3 com os dois zagueiros com o Ayrton Lucas. E o Pulgar de costas, jogando de primeira, né? Acionando, inclusive, o Gerson aqui num belíssimo passe, inclusive, de canhota. O Gerson achando o BH. Agora, o time sem bola, o time se organizando para defender. Olha o Pulgar saltando pressão, tentando pressionar o Eduardo. E aí, na hora que a bola roda, vai para outro corredor, o que ele faz? Vai correndo de novo para compor essa linha de 5 que ele compôs.
ficou muito próximo dali do Tiquinho, no meio dos dois zagueiros, então ele foi um zagueiro barra volante, volante barra zagueiro, como queiram. Então é muito interessante perceber o Sampaoli seguindo essa tendência e acreditando num jogador que ele sabe que tem um cognitivo acima, tem capacidade de entendimento de jogo para exercer essa função, para potencializar o time, né? Potencializar o time sem bola, potencializar o time com bola. Então, muito bacana observar isso no Flamengo, realmente muito legal. Aqui de novo ele como volante, né? Recebendo de costas, fazendo o time rodar, achando o Vitor Hugo. E aqui, de novo como zagueiro, lá no meio dos zagueiros ali, né? No meio da área aqui, ó. Fazendo essa função de zagueiro mesmo, no meio dos dois zagueiros, na última linha, afastando a bola de cabeça. E aí, legal, né? Muito bacana perceber o Sampaoli com esse entendimento de fazer os jogadores exercerem mais de uma função dentro do jogo, exercerem dessa forma interessante, né? De mudança de linha, de mudança de corredor. Acho bem legal esse tipo de dinâmica, esse tipo de regra de ação, potencializando os jogadores, potencializando o coletivo. Bem bacana mesmo. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas. Vira membro do Falando de Tática aqui, ó. Clique em Seja Membro. Também tá na descrição aqui do vídeo o link, tá? Então, não perde tempo. É isso. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Eu fui. Valeu.